Crypto Journal, o jornal das plantas. Bom dia, começamos agora o Crypto Journal, o primeiro jornal científico que aborda criptógamas e suas curiosidades. Vamos agora para algumas notícias. O Congresso de Biologia está chegando na UEL. Ele ocorre a cada 2 anos. Isso mesmo, ele ocorrerá do dia 31 de agosto a 2 de setembro. Vamos agora direto para a Universidade Estadual de Londrina. É com você, Emily. Bom dia, Laura. Bom dia, Pedro. Desculpa a demora aqui para responder, mas a interferência realmente hoje está ruim. E eu estou aqui na Universidade Estadual de Londrina para falar um pouquinho sobre o Congresso de Biologia. Bom, para isso eu encontrei uma especialista em plantas muito boa, Isabela Guerra, e a sua estagiária, Maria Eduarda Broietti. Bom dia, Emily, tudo bem? Eu sou Isabela Guerra, eu tenho bacharelado em Ciências Biológicas, eu sou doutora em Botânica e atualmente atuo como professora adjunta do Departamento de Biologia Animal e Vegetal aqui da Universidade Estadual de Londrina. Bom dia, Emily, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, eu sou estagiária da Isabela, ajudo ela no laboratório em meu tempo livre e no momento eu estou terminando a graduação também aqui na mesma instituição. Bom, agora vamos para algumas perguntas. Bom, doutora Isabela, você consegue me falar um pouco mais sobre como essa transição começou, das plantas virem para a Terra? Bom, quando a gente está falando da biologia é muito difícil falar quando ou como algo começou. Mas a gente sabe que as plantas surgiram a partir de algas verdes de ambiente dulce-aquícola. Isso ajudou muito elas, pode ter sido um pontapé inicial muito bom para elas, porque elas não tiveram que lidar com a salinidade, que ia desidratar elas e talvez até atrapalhar no processo da fotossíntese. Bom, uma dúvida que pode ser muito recorrente para os nossos telespectadores é se nós conseguimos dizer mais ou menos quando esse processo aconteceu. Eu acho que eu vou deixar a minha estagiária responder essa pergunta. Tá bom, Isabela. Bom, Emily, existem algumas pesquisas que trazem resultados diferentes. A gente tem análises moleculares, genômicas, celulares e também de oxigênio. E todas elas indicam em cerca de 400 a 800 milhões de anos. Mas o mais recorrente, o que a gente mais acredita, é em cerca de uns 500 milhões de anos. Nossa, isso é muito tempo. A doutora pode me dizer, assim, como que era o planeta nessa época? Com certeza muito diferente. Já tinham alguns organismos aqui, né? Principalmente fungos, bactérias, talvez até algumas relações de líquens entre fungos e algas, né? Mas o solo, a gente não pode dizer que tinha um solo propriamente dito, porque o solo precisa de matéria orgânica e nessa época ele era formado basicamente de regolitos, que são pedaços, fragmentos de pedra. Então não tinha matéria orgânica e esses fungos e bactérias iam começar a trabalhar para que isso mudasse, virasse realmente um solo de verdade, mas nessa época ainda não era. Bom, faz muito sentido isso que você falou, assim, como era antigamente, assim. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui, se não tiver a matéria orgânica, como que funciona a questão dos recursos? Maria, você pode responder para mim, por favor? Com certeza, Emily. Desculpa, vou dar uma olhadinha no papel porque os dados são novos para mim também. O interessante do desafio na questão de recurso é que vários relatos de integração micorrizas. Então, mesmo quando começaram a aparecer rizóides, já ainda unicelulares, já havia esse tipo de relação e estudos que indicam que eram espécies específicas. Logo, ocorriam por genética. Aí eu vou deixar a Isa explicar melhor, porque nessa parte eu já sou meio leiga. Então, essas raízes delas ainda não eram exatamente assim adaptadas, né? Então, a relação que elas tinham com as hifas dos fungos ajudou bastante. Como o solo já era pobre, elas não conseguiam capturar muito bem esses nutrientes, os fungos meio que faziam esse processo por elas e conseguiam passar, então, nutrientes através dessa relação micorrízica que eles tinham. Então, isso foi muito importante e ajudou muito elas nesse começo, principalmente, apesar de até hoje ser uma relação extremamente importante. Bom, agora a gente, infelizmente, vai ter que dar uma pausa para os comerciais. Você, sim, você mesmo. Imagine-se na seguinte situação: você vai lá, compra sementes e durante semanas
cria e cultiva uma linda plantação que irá te dar vegetais maravilhosos. Mas aí eles chegam. A situação parece familiar? Se sua resposta for sim, a nossa empresa possui a solução perfeita para você: o Evergreen. O Evergreen é o melhor amiguinho das suas plantinhas, sabe? Ele não vai só apenas protegê-las, mas também vai garantir que elas nunca mais tenham problemas com insetos ou com qualquer outra forma de vida. O exemplo mais clássico dessas pragas imundas e diabólicas provenientes do Tártaro do Inferno é essa criatura. O caracol. Para sua sorte, o Evergreen possui uma versão especial para combater esses moluscos: o Evergreen Aerosol. Essa versão especial do nosso Essa versão do nosso composto natural não tóxico é especializada em aniquilação total de células de moluscos. Para entender melhor, observe a demonstração do uso dele. Agora, sobre os componentes principais do nosso spray, todos eles podem ser facilmente encontrados na natureza, ou até mesmo na sua casa, sendo eles: urânio, plutônio, polônio, césio-137, um componente químico encontrado no submundo conhecido como, e um leve aromatizante de lavanda. Caso queiram para você agorinha, disque 1607-1945. Atenção, a empresa Evergreen não é responsável pela saúde dos clientes ou por qualquer caso de irritação na pele, ardência, desidratação, alergias, ardência no nariz e na boca, tosse, coriza, dor no peito, câncer, obesidade, diabetes, infertilidade, náuseas e culto exagerado a deuses esquecidos das sombras. Bom, depois dessa leve pausa, eu tive aqui umas conversinhas com as minhas amigas biólogas e eu fiquei com uma dúvida sobre como se as plantas enfrentaram mais alguma dificuldade, na verdade, né? Já que vocês falaram sobre a falta de recurso. Incontáveis, elas tiveram que ser muito persistentes. Primeiro que elas surgiram numa região meio pantanosa, então tinha muito gás carbônico, e faltava oxigênio, tanto no solo quanto na atmosfera, então isso foi muito limitante para elas. Ainda mais com essas raízes que a gente falou, ainda não muito adaptadas, que não conseguiam retirar esses recursos. E outra coisa também é que, sem a proteção da água, agora elas tinham que enfrentar a radiação solar diretamente, e elas tiveram que desenvolver diversos tipos de proteção, né? Como, por exemplo, as cutículas cerosas. Então foram muitas dificuldades mesmo que elas passaram. Bom, gente, recebi aqui uma bronca aqui, assim, que o nosso tempo tá acabando. Então eu vou ir para a última pergunta, que é uma que eu fiquei com muita dúvida. Como que esses processos eles foram se alterando ao longo dos anos? Bom, as plantas começaram a produzir muito mais xiloglucanos, que além de ajudarem na estrutura da parede celular delas, ele também ajuda a aglutinar as substâncias do solo e cria um microambiente ali que ajuda muito as suas raízes. Esses outros organismos decompositores que a gente tinha citado antes, eles também vão começar a trabalhar mais ali, vão ter mais recursos para utilizar, e isso vai diminuir as taxas de gás carbônico na atmosfera e começar a secretar esse carbono no chão, e isso vai começar a gerar mais matéria orgânica. E também vai deixar o solo mais aerado, vai aumentar os níveis de oxigênio nesse solo.
e também vão começar a ser estabelecidos os sistemas fluviais, então isso realmente vai mudando conforme o tempo vai passar e vai ajudar muito as plantas. Bom, muito obrigada, doutora Isabela Guerra e Maria Eduarda Broietti. Eu amei muito essa entrevista, essa reportagem foi assim enriquecedora. Eu gostei muito, tô até pensando em virar bióloga, entendeu? Eu amei. E eu queria assim que vocês voltassem no nosso programa, hein? A gente adorou, ser bióloga é muito gratificante, você realmente deveria seguir essa área. Mas nós que agradecemos vocês aí do CJ. Muito obrigada, Emily. A gente agradece a galera do CJ, né? Muito obrigada. E se você pensar em outro dia seguir outra carreira, seja bióloga mesmo. Muito obrigada, gente. Bom, agora o nosso tempo realmente está acabando, então eu vou estar tendo que me despedir de vocês. Bom, é porque as nossas biólogas também, elas estão muito ocupadas, né, com esse congresso e eu vou ter que realmente me despedir. Tô levando muitas broncas aqui do meu ponto. Então, tchau Pedro, tchau Laura, até o próximo programa. Muito interessante tudo o que foi dito e passado aos telespectadores. Verdade, foi uma reportagem muito interessante. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um Crypto Journal. Fiquem ligados que hoje terá o lançamento da novela Avenida das Algas. Ficamos por aqui. No próximo programa falaremos sobre a luta contra os agrotóxicos. Robson é um homem muito simples, mas de muitos segredos. Já Cleonilde é uma herdeira de uma empresa de algas. Qual será a relação deles? Será que esses mistérios custaram a vida de Robson? Robson está morto? Qual de suas ações poderia ter resultado em sua morte? Estaria a alga envenenada? Seria Cleonilde capaz de matar Robson? Avenida das Algas. I've seen this road 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground.